noite aí a todos vocês, todos, todas e todos aí. Meu nome é Juliana, eu entrei agora na turma de 2021 e estou como representante discente, né? Agora, né, substituindo aí o Tiago, que estava no ano passado, e agora, na verdade, a gente também, ele continua, né? A gente continua se ajudando aí, a Neuza também, não sei se ela está presente aqui, mas a Neuza também está comigo. Então, né, primeiro, para fazer uma fala bem geral, assim, do que vocês precisarem, eu estou aí, né, à disposição de vocês, só me chamarem, pedirem o Tiago para me chamar, ou a Neuza, né, eu estou sempre aí à disposição. Então, a gente está dando início aqui hoje, né, a esse primeiro seminário do PPEDU, né, Ministério da Educação, de 2021. Esse seminário, a gente, né, eu e o Thiago, a gente meio que quis contribuir aí, né, pegar para a gente poder desenvolver mesmo, no intuito mesmo de compartilhar, né, com os professores. Antes eram eles que estavam desenvolvendo, né, estavam pensando, assim, em todas as programações, e aí eu e o Thiago, a gente resolveu tentar ajudar, contribuir. Então, hoje vai ser o primeiro com a Paula. Eu já vou apresentar ela para vocês, mas antes eu só queria falar para vocês aqui, né, assim, como que vai acontecer esses encontros, porque o Paulo já mandou também, né, o e-mail, né, falando tudo, assim, né, mais ou menos explicadinho aí o que vai acontecer nos próximos meses, né, em relação ao seminário. Então, vão ser encontros mensais, onde a gente vai poder conversar com o professor, né, ou com o egresso, e inclusive mandei para minha turma já as datas, o Paulo também mandou as datas para as outras turmas, mas eu vou reforçar aqui, pedir também para que vocês coloquem aí na agenda de vocês os próximos dias que a gente vai ter, né, esse encontro como esse daqui. O nosso próximo encontro vai ser no dia 12 de maio, uma quarta-feira, às 19 horas, como hoje. Nós vamos ter uma conversa com o professor Antônio Joaquim Severino. Eu não conheço ele pessoalmente, mas já ouvi muitas coisas boas desse professor, né, vindo dos nossos professores também aqui do programa. Ele vai falar um pouco sobre a pesquisa na pós-graduação em educação, o desafio da metodologia, que foi uma das questões que a gente teve lá como prioridade naquele formulário que a gente pediu lá, né, para todo mundo preencher, para ajudar a gente, né, no que a gente queria também trazer para o programa. Então, a metodologia foi uma coisa que ficou bastante lá, né, assim, foi bastante pontuada. Então, dia 12 de maio. No dia 17 de junho, às 14 horas, vai ser uma conversa com o professor Marcinho, né. Então, por enquanto, a gente está chamando de o digital e as pesquisas em educação. O professor Marcinho está aí com a gente também, se eu não me engano. Então, dia 17 de junho, a gente vai falar com ele às 14 horas. Por isso, eu já falo, né, que a gente teve essa questão dos horários, que vai ser agora, não, antes era às 19, agora vai ser às 14. E dia 12 de julho, às 17 horas, uma conversa com o professor Fábio Silva, que ele vai falar sobre a experiência dele com a teoria ator-rede nas pesquisas em educação em ciências. Por enquanto, a gente está com essas datas, eu peço que vocês coloquem aí na agenda de vocês, depois eu vou copiar e colocar aqui também do lado. Para reforçar, eu deixei aqui, não sei se tem uma galera que está chegando agora, posso colocar depois aqui, ou se alguém também puder copiar aí, a gente tem um link para presença. Quem quiser aí, né, eu acho que é importante para todo mundo colocar presença aí, para que a gente possa organizar mesmo a participação e também para que a gente possa conseguir horas depois, tá bom? Eu acho que, sem mais delongas aí, senão eu vou ficar falando muito em cima da Paula, né? Paula, vou te apresentar agora, como eu te falei, apresentar, né, da minha forma, e aí depois eu te dou a palavra, e aí você pode se apresentar, né, da forma que você quiser também. Então, pessoal, hoje a gente tem a participação da Paula Gomides. É Gomides, Paula?
Eu não sei se fala Gomides. É isso mesmo. É isso mesmo? Então tá. É da Paula Gomides, da turma de 2017, egressa do programa. E a Paula vai falar para a gente um pouquinho sobre o trabalho dela, que se chama Entre a Pesquisa e a Vida, Apropriação, Estratégias e Práticas de Letramento Acadêmico, o caso dos estudantes estrangeiros na UFSJ. A Paula é mestre em Educação pela UFSJ, aqui pelo nosso programa, e doutoranda em Educação pela UFMG, o UFMG aí também, que foi a minha casa aí durante longos 7 anos, e que agora estou chegando aqui, né, na UFSJ, e também muito feliz com isso. Então, é isso, Paula. Eu passo a palavra para você. Eu peço, pessoal, que se tiverem perguntas, né, tiverem também, né, necessidade de falar, talvez a gente possa levantar a mão, mas talvez deixar para o final, como eu falei com a Paula, porque aí, no final, a gente faz uma conversa, a gente faz um diálogo, né? A gente vai colocando as perguntas aqui, e depois a gente vai fazendo uma listinha, né, só para a gente poder organizar. Tá bom? Paula. Obrigada, Juliana. Obrigada a você. Deu uma corridinha aqui para fechar a janela, porque esses tempos pandêmicos vêm pegando a gente de um jeito, né? E eu já peço desculpas por algum barulho, alguma interferência. E vocês vão me falando aí se vocês tiverem com algum problema para ouvir ou para ver. Estão vendo os slides? Tô vendo. Aí, se você quiser colocar aí para apresentar mesmo, né? Para aumentar. Não tá, não? Para mim aqui não tá, não. Para mim tá. Modo apresentação, Paulo. Modo apresentação. Para mim já tá. Aí, isso. Apareceu? Para mim ainda não. Para vocês apareceram, gente? Não, ainda não. Talvez aqui do começo, não, né? Aqui. É porque provavelmente, desculpa pessoal, provavelmente ela deve ter compartilhado não a tela inteira, mas uma janela, ou alguma coisa parecida com isso. Tá, então deixa eu fazer de novo. Apresentar a tela inteira. E agora? Agora foi. Tá carregando aqui. Isso, foi. Para mim foi. Ótimo. Então é isso. Cada dia que eu faço uma apresentação online assim, eu passo um perrengue diferente, mas ok. Queria começar dizendo, né, a Socorro fechou a câmera dela, mas ela estava num cenário muito legal, né? Se alguém tiver reparado além de mim, ela estava numa praia, né, um sol, e eu acho que esses recursos do Meet são muito divertidos, porque a gente não está podendo sair de casa, então possibilita, né, a gente pelo menos tentar estar em outros lugares. Bom, pessoal, boa noite. Eu não vejo vocês, eu só vejo os meus slides. Eu sou a Paula, né? Como a Juliana falou, eu sou egressa do PP Edu, fiz meu mestrado na UFSJ. A professora Socorro foi minha orientadora, né? O meu trabalho foi sobre estratégias de letramento acadêmico de estudantes estrangeiros. E eu terminei o meu curso, né, no início de 2019, e em 2019 mesmo eu já entrei no doutorado em educação na UFMG. E, além disso, eu estou quase no finalzinho já da licenciatura em pedagogia, porque eu venho das ciências contábeis, né? Então, eu venho de outra área. Quando eu comecei o mestrado, eu já comecei a fazer a licenciatura em pedagogia. E, bom, para essa apresentação de hoje, né, eu queria iniciar agradecendo pela oportunidade, professor Paulo, professora Socorro. Eu sempre tive muito carinho com os seminários do PP Edu, sempre tentei estar presente em todos, porque eram momentos muito agradáveis, né, a forma presencial lá no Dom Bosco. Era um momento realmente da gente ver os resultados das pesquisas, né, dos colegas, do pessoal que estava saindo, debater, né, e eu sinto muita falta
daquele face a face, né? E quando o Paulo me chamou, eu comecei até ficou uma apresentação um pouco nostálgica, né? E eu comecei a pensar sobre esse imbricamento da pesquisa com a vida, porque hoje eu não consigo mais falar do meu trabalho com os estudantes estrangeiros sem falar do que isso agregou para a minha vida também, né? Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai se desenvolvendo durante o trabalho e aprendendo muito também com os nossos participantes de pesquisa, né? Então, por isso esse título, né, que surgiu assim, entre a pesquisa e a vida, apropriações, estratégias e práticas de letramento acadêmico, o caso dos estudantes estrangeiros na UFSJ. E aí, eu quero falar não só da pesquisa, mas também, né, e levando um pouco também para a perspectiva dos letramentos acadêmicos, algumas questões, né, como é que a gente se insere em um curso de pós-graduação, né, vocês aí, eu vi rostos conhecidos, né, Graziele, Bruno, né, o Bruno foi meu colega da mesma turma que eu, os dois são parceiros de pesquisa, já escrevemos, publicamos juntos. E o que é esse processo, né, de apropriação de uma perspectiva, né, o que a escrita acadêmica faz na gente, né, digamos assim, como é que a gente aprende isso, né? Não é uma coisa, um dom, uma coisa que cai no colo da gente do nada. E pensando, né, andando mais um pouquinho, quais os percalços, né, pelos quais essa trilha pode nos fazer enveredar, né, o que acontece aí nesse processo de pesquisa. O meu tema, né, letramentos acadêmicos de estudantes estrangeiros, ok, vou estudar isso, mas e o meu próprio letramento acadêmico, né, como é que isso se constrói na gente enquanto pesquisadores, enquanto estudantes e pessoas, né? E apresentar um pouquinho também dos resultados dessa pesquisa, né, e falar das vivências que não se findam na defesa da dissertação, né? Tem trabalhos aí sendo apresentados, publicados até hoje com esses dados, né? Contatos ainda com os participantes. Eu vou falar um pouquinho disso também. E aí eu digo que eu fiquei nostálgica, porque aí eu fui lembrar, né, dos seminários lá no campus Dom Bosco, né? Essa primeira foto eu tirei lá de dentro, acho que no primeiro dia do mestrado. E fiquei relembrando, né, o que era chegar no campus, o que era viajar para fazer uma apresentação de pesquisa, né? Tem uma foto aí de uma apresentação na Amped Regional, que foi lá em Campinas, né? Estive lá com a professora Socorro. Essa fotinha aí de baixo foi quando eu estava acompanhando os estudantes estrangeiros em uma das viagens culturais, foi em Ouro Preto. E a última, né, já é com a dissertação impressa, né, como um instrumento assim, né, finalizei, estou entregando, né, mas é claro que não é aí que esse ciclo se fecha, né, mas é um marco também. E muitos de vocês ainda vão ter esse prazer daqui a pouco, tenho certeza disso. E aí vou começar falando um pouco da perspectiva, né, a perspectiva dos letramentos acadêmicos. É uma perspectiva que surge com algumas demandas, né, no ensino superior lá do Reino Unido, e teve uma expansão universitária na década de 90, e muitos outros estudantes, né, as universidades, a gente poderia falar que eram um pouco mais elitizadas, muitos estudantes de outras categorias, de classes sociais diferentes, estudantes trabalhadores, começaram a adentrar na universidade. E aí, a Lia e o Street, né, Brian Street, foram investigar, porque o discurso que predominava na época era um discurso do déficit, né? O que esses estudantes estão fazendo aqui? Esses estudantes não sabem escrever, eles não estão conseguindo atender as demandas no ensino superior, né? E eles foram ver o que era essa queixa aí, como é que essa queixa se dava. Juntamente a essa pesquisa, né, outras ocorreram também, a pesquisa da Teresa Lillis, né, onde ela vai falar das práticas institucionais do Ministério, né, e também tratando desses novos estudantes, né, dessas novas demandas que a expansão trouxe, e a Rose Vanik também vai falar da identidade, né, como é que a identidade se modifica, se molda
quando a gente adentra no contexto do ensino superior. Mas, mais especificamente, essa pesquisa da Lee e do Street foi mostrar 3 modelos, né? Na verdade, 2 predominantes na educação superior do Reino Unido, e o terceiro seria uma proposta, né? E essa proposta está baseada nos novos estudos do letramento, que vê as práticas de letramento como práticas sociais, né? Dependentes da identidade do sujeito. E aí eles vão falar, né, que o modelo de habilidades, né, você está entendendo que a escrita, a leitura acadêmica são habilidades transferíveis, né? Eu leio um jornal, eu consigo ler um artigo acadêmico, né, digamos assim. Uma vez que eu sou alfabetizado, eu sei ler em qualquer contexto. Modelo de socialização, né, daria ao professor a responsabilidade de socializar o aluno nesse novo contexto, mas ainda assim faltava a discussão de questões ideológicas, relações de poder, né, dentro da academia, que viriam com o modelo de letramentos acadêmicos, né? E tirando um pouco também essa responsabilização unicamente no aluno, né? Por que meu aluno não aprende, meu aluno não sabe escrever, né? Tem uma pesquisadora, Marildes Marinho, aqui, ela era professora aqui da UFMG, e ela já é falecida. Ela fala, né, que não é só o fato, por exemplo, aqui no contexto brasileiro, o estudante faz uma boa redação, né, com uma nota boa na redação do Enem, não quer dizer que ele vai chegar na universidade e vai sair escrevendo artigo e publicando, né? São escritas diferentes, são suportes diferentes, contextos diferentes. E aí, né, esse campo veio falar de eventos e práticas de letramento, né, onde os eventos seriam oportunidades mediadas por textos escritos, né? Hoje, com as novas tecnologias, a gente vem agregando mais fatores para os eventos, e as práticas de letramento seria uma produção de sentido acerca do que esses eventos vêm trazer, né? Para a gente entender o que aquelas pessoas estão fazendo ali, quais os sentidos produzidos naquelas práticas. O discurso do déficit eu já falei, e as práticas institucionais do mistério, que a Theresa Lilles vem trazer, seria a respeito de considerar que as normas, as demandas no ensino superior são suficientemente claras. Ou seja, se eu, enquanto professora do ensino superior, digo para o meu aluno, faça um artigo, né, sobre determinado assunto, pronto, é só falar artigo, meu aluno já vai saber. Não, mas isso aqui está inserido numa esfera muito mais ampla, né? Um artigo, ok, mas em qual área, né? Vai depender da área, mas e o estilo de escrita desse professor, né? Por que às vezes eu entrego um trabalho para um professor e eu tiro uma nota X, uma nota boa, mas para o outro professor eu faço mais ou menos aos mesmos moldes, né? E não tenho uma nota tão boa, né? Então, parte da necessidade de que os professores também forneçam feedbacks aos alunos, né? Conversem sobre as suas expectativas, né? Deveria ser uma negociação de expectativas, não somente entre professores e alunos, mas também em relação à instituição, né? A instituição em si tem uma responsabilidade quanto a isso. E aí embaixo eu coloquei algumas pesquisas brasileiras, né? Raquel Fiade, eu tive a oportunidade de ter ela na minha banca de mestrado. Ela trouxe muita coisa para o Brasil, né? Ela falou e fala bastante sobre os letramentos acadêmicos. A Marildes Marinho, a própria professora Socorro, né? Macedo e Barroso 2010 é uma pesquisa basilar para mim. Minha própria dissertação, tem a professora Maria Lúcia Castanheira, aqui da UFSJ, da UFMG, né? E algumas outras também que eu não coloquei. Bom, entrando mais especificamente na pesquisa, eu estou falando um pouquinho rápido, porque eu estou querendo ficar dentro do tempo, né? Nós realizamos um trabalho de entrevistas com 14 estudantes estrangeiros de 9 nacionalidades diferentes, tá? Eram
alunos do Timor-Leste, México, França, Chile, Peru, Alemanha, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Honduras. No momento das entrevistas, né, foi entre outubro e dezembro de 2017, outubro e dezembro de 2017, haviam 28 estudantes estrangeiros na UFSJ. Isso em si não é um número muito grande, mas é porque a internacionalização da UFSJ também ainda está em processo de desenvolvimento. Por que eu falei que Macedo e Barroso foi basilar para mim? Né? Porque essa pesquisa da Socorro, que foi o objetivo retomar um pouco esses dados, né, mostrou que para estudantes africanos de países lusófonos, serem falantes de português, por si só, não significava sucesso do estudante no ensino superior, né? Então, eu já fui com essa questão. A língua portuguesa facilita o sucesso do estudante estrangeiro na universidade brasileira, né? Porque essa pesquisa já tinha me dado alguns elementos de que não, né? Que não era só a língua, não era só saber o português. Até porque, como eu mostrei na minha pesquisa também, eles chegam aqui e devem ser, né, alertados pelos colegas sobre várias palavras, né, que se pode usar ou não no contexto brasileiro. E aí a gente foi identificando, né, dificuldades, principalmente dificuldades com a língua, as estratégias de letramento acadêmico, e aí a gente foi entender que eram desenvolvidas estratégias por parte dos estudantes, dos professores e da própria instituição. E fomos ver também as trajetórias de alguns dos estudantes. Isso aí a gente complementou depois, considerando os estudos do Bourdieu, né, para entender que estudante estrangeiro é esse que vem para cá, né? Quem são essas pessoas? Quais são as trajetórias? E aí a gente foi entender também, né, que dentre esses 14, a gente tinha diferentes perfis e cada perfil de estudante, basicamente, tinha estratégias diferentes. Então, tinha estudante ali que estava em mobilidade de crédito, que é o famoso intercâmbio, quando o estudante vem para o Brasil por 6 meses a 1 ano, faz algumas disciplinas aqui no Brasil e depois volta para sua universidade de origem e acredita lá. Mobilidade de grau, que é quando os estudantes vêm fazer a graduação toda no Brasil, se formam aqui. E pesquisadores em geral, né? Pessoas que já eram formadas, mas que estavam nos laboratórios da universidade, né? Desenvolvendo alguma pesquisa em colaboração. Então, esses aí ainda deixei numa categoria à parte, porque eles não estavam fazendo disciplinas na UFSJ. E aqui, só para não ficar maçante, tem várias outras estratégias, mas eu condensei aqui só as mais relatadas, as 2 mais relatadas por cada categoria, né? Pessoal, que é de cada estudante, institucional e com os professores, né? Em negociação com os docentes. Então, assim, de 14 estudantes, 12 relataram que pediam auxílio aos colegas brasileiros, né? E isso ficou muito evidente, a importância do contato entre estrangeiros e brasileiros. Eles realmente estabelecem relações de amizade, até porque os seus pares, né, outras pessoas da mesma nacionalidade, não estão na mesma cidade, né? Em geral, é difícil eles terem colegas da mesma nacionalidade. Então, eles estabelecem esse contato aí com os colegas de turma. A segunda estratégia mais relatada por eles, resumos e anotações em português. E esses resumos não é aquele gênero acadêmico resumo, não. São realmente anotações, esquemas que eles fazem por eles mesmos, sem demanda de professor, para fixar conteúdo. Então, de 14, 11 também relataram essa estratégia. Em nível institucional, né, 4 relataram monitoria, mas não é aquela monitoria que você seleciona o estudante para uma disciplina, mas sim em questão de traduzir as aulas, né, monitores para tradução de aulas. Isso, em geral, foi relatado por estudantes em mobilidade de crédito, estudantes intercambistas.
E de 14, apenas 2 relataram como estratégia de letramento acadêmico as aulas de português para estrangeiros, né, que são fornecidas pela instituição. Depois eu vou falar dessas aulas. Em negociação com os docentes, né, enquanto de 14, 12 pede ajuda para os colegas brasileiros, só 6 se dirigem ao professor, né? Então, quer dizer que eles travam um contato maior com os colegas em relação aos professores. E uma pessoa relatou uma avaliação diferenciada, né? No caso dela, uma autoavaliação, por não corresponder, né? Não fazer a mesma avaliação que os colegas brasileiros. Também mobilidade de crédito, tá, gente? Em geral, as pessoas que vêm fazer a graduação toda no Brasil, eles são muito cobrados, né, nesse contexto aí. Não, a universidade, ela não dispõe sobre isso, ela não tem nenhum tipo de orientação em relação a isso, porque a assessora internacional, né, até nos relatou que isso aí é uma coisa de cada professor, mas em mobilidade de crédito, a gente percebe que a negociação é muito mais fluida do que com os estudantes que vêm fazer a graduação toda aqui. Tem alguns relatos, né, só para ilustrar, aqui falando na dificuldade com a língua, né, no começo é muito difícil, você vai a outro país, não tem conhecimento, eu não sabia nada de português, não tinha ideia nada de português, aí você não tem como se comunicar, não tem como falar num restaurante, não tem como pedir, difícil demais, né, relatar dificuldades com o idioma. Essa estudante, né, Laura, de psicologia, ela é alemã, ela veio fazer intercâmbio, né, e ela fala da monitora, né, agora eu tenho uma monitora que traduz as coisas, é mais fácil, também eu entendo mais agora. Mas algumas matérias, uma matéria tem um professor do Rio de Janeiro que eu não entendo nada, né, aí ela já vai falar a questão do sotaque também, que é um outro fator que dificulta, né. Aí um outro relato, né? Primeiro período, primeiro dia de aula, a gente teve que entregar um relatório. Eu nunca fiz eu fazia relatórios lá, mas eu não sabia como que era fazer um relatório aqui, né? Veja essa relação lá e aqui. Aí eu fiz meu relatório, mandei do jeito que eu pensava, mandei para uma companheira da minha sala, ela revisou, ela trocou as palavras que estavam erradas, ortografia, mandou de volta corrigida, eu mandei para a professora, né? Esse é um dos relatos de pedido de auxílio para os colegas, né? E agora, já entrando um pouquinho na internacionalização no Brasil, né? Porque são esses processos de internacionalização que propiciam a mobilidade de estrangeiros para o Brasil. No relatório da CAPES, que saiu em 2017, a internacionalização é entendida, né, enquanto um processo amplo e dinâmico, envolvendo ensino, pesquisa e prestação de serviço para a sociedade, além de constituir um recurso para tornar a educação superior responsiva aos requisitos e desafios de uma sociedade globalizada. É o estágio mais elevado das relações internacionais entre as universidades. Conceitualmente, podemos dividi-la em 2 tipos: a passiva, onde ocorre a mobilidade de docentes e discentes para o exterior, e a ativa, onde o fluxo é o inverso, né? O objetivo das políticas governamentais, né, até então, seria tornar a internacionalização mais ativa, né? Ou seja, atrair discentes e docentes para o Brasil. E aí a gente tem, né, que a política governamental entende muito a internacionalização como sinônimo de excelência e qualidade, né? Vide avaliação da CAPES para avaliação quadrienal da CAPES para os programas de pós-graduação, né? Que tem ocasionado aí no corte de bolsas para programas, né? Que nota 3, nota 4, né? Os internacionalizados de excelência, né? São os nota 7. A gente tem um artigo publicado, né? Meu e da Socorro, que a gente vai falar sobre a priorização das parcerias, né? Com países do norte global, falantes de inglês, com publicações em inglês, né? Porque as políticas nacionais fazem pressão para que isso seja feito, né? As publicações em inglês, e realmente é o jogo acadêmico, né? Infelizmente está posto.
E a gente ainda tem a baixa inserção do nosso país no cenário internacional, né, principalmente nas áreas mais relacionadas às humanidades, né, o documento diário da educação mesmo vai falar isso, né, as publicações dentro da área de educação são muito situadas aqui no nosso contexto brasileiro, a gente publica pouco fora, né, e principalmente em inglês. Aí tem um outro artigo que nós publicamos também, que vai falar sobre o PEC-G, né, a importância do PEC-G na internacionalização. Esses alunos aí, em mobilidade de grau, que vêm fazer a graduação inteira no Brasil, a grande maioria entra pelo PEC-G, ele é considerado o programa que mais traz estudantes estrangeiros para o Brasil, né, e estudantes africanos, né, mas ele traz estudantes de países africanos, latino-americanos e caribenhos e países asiáticos. Mas vocês podem ver aí nessa primeira linha, essa laranja, né, que a predominância de estudantes africanos, né, sobre os demais é maior, né, é mais intensa. E aí, passando um pouquinho, né, para a internacionalização na UFSJ, a UFSJ em si é uma universidade nova, né, que ela começa como fundação de ensino superior em 87, né, 1987, e alcançou o status de universidade em 2002. Em 2004, ela passa a se internacionalizar, mas só em 2007, de acordo com a assessora internacional, né, teve uma resolução que regulamentou as políticas para a internacionalização, né, que aí as estratégias para a internacionalização da universidade, elas começaram a ser definidas, né, uma definição mesmo do que seria a internacionalização para a universidade. Então, a partir de 2007, né, o grande marco para a internacionalização da UFSJ. E aí, como eu já falei, né, haviam 28 estudantes estrangeiros entre outubro e dezembro de 2017, e atualmente a instituição visa a expansão desses processos, né, porque está em grande desenvolvimento já a internacionalização ainda mais, porque existem outros campi, né, da instituição fora de São João del Rei. Então, são vários cursos que têm tido a atração, sim, de estudantes estrangeiros. Mas, né, também tem sido uma estratégia desenvolver a internacionalização em casa, né, já que está sendo difícil mandar, agora está sendo impossível, né, mas antes da pandemia já era difícil mandar estudantes brasileiros para fora, né, principalmente depois que o Ciências Sem Fronteiras foi descontinuado, né, que foi uma grande política de internacionalização no Brasil, e os recursos estão cada vez mais escassos, né? A gente tem visto na prática, e eu tive conversando com um funcionário da assessoria internacional, e ele me disse assim que o período pandêmico trouxe um grande desafio para a instituição, porque vários estudantes estrangeiros pediram para voltar, né? Eles estão com esses projetos, né, parados nesse momento, porque ninguém pode viajar, principalmente para o Brasil, e eu acho que apenas um estudante ou dois que estavam aqui optaram por ficar no Brasil, mas a assessoria está dando toda a assistência, né, nesse período de ensino remoto. E aí, tem essa pergunta, né, agora pensando na imbricação, no imbricamento da pesquisa com a vida, né, no texto da Raquel Fiade, de 2011, tem essa pergunta, né? Como eu escrevia, como eu devo escrever, né? No meio desse percurso todo, com todos esses resultados, com todos esses dados, né? Eu acompanhei viagens a assessoria internacional, ela promove viagens culturais, né? Para Tiradentes, para Ouro Preto, para mostrar a história do Brasil para esses estudantes. Então, não é só trazer o estudante para estudar aqui, né? Tem aulas sobre português para estrangeiros, cultura brasileira, o programa de tutoria voluntária. Eu fui tutora voluntária. Então, isso são coisas que não entraram na dissertação, e é complicado a gente fazer essa seleção do que vai entrar e do que não vai entrar, porque acabou que no final das contas eu tinha dado demais e agora eu estou mexendo com eles em artigos e outros gêneros textuais, né? Mas eu queria refletir um pouco, né? Essa foto aí
de um evento que eu participei aqui na UFMG, né, já doutoranda, o colóquio internacional que a gente organiza aqui. E quais novos gêneros, né? Quantos novos gêneros a gente tem que aprender, a gente é socializado, a gente vê quando a gente é inserido num programa de pós-graduação, né? O que significa entrar numa pós-graduação? Porque seria muito simples se eu chegasse para vocês e falasse, olha, minha perspectiva é essa, eu encontrei isso aqui de resultados e foi isso aqui que aconteceu, né? Mas a gente tem percursos aí, a gente tem identidades que se modificam, né, que vão se aprimorando ou não ao longo do tempo, né? Também estabelecer uma reflexão, né, sobre a apropriação da forma como a área espera que você fale ou se comporte. Eu venho das ciências contábeis. O meu projeto inicialmente não abordava letramentos acadêmicos, a minha orientadora não era a professora Socorro, né? A minha orientadora, ela deixou o programa e eu fui designada para professora Socorro. Então, nós tivemos esse momento de sentar, de pensar em que tipo de pesquisa fazer, né? Qual tema abordar, o que eu gostaria de trabalhar, né? Dentro ali do grande escopo, porque Socorro pesquisa muito e em várias esferas diferentes, né? E eu escolhi trabalhar com os estudantes estrangeiros e o letramento acadêmico, mas é uma apropriação constante, né, sobre o que a gente faz, o que a área espera que a gente faça, né, o que as bancas estão esperando da gente, né, então são momentos de aprendizado mesmo, né, e o campo de pesquisa, né, ele vai ensinando como lidar com os diferentes desafios. Vocês devem estar em momento aí de coleta de bibliografia ou já fazendo campo, né, mas tem muita coisa que a gente não conta, né? Como é que a gente lida com a negativa, né? O distanciamento de participantes, né? Eu tive um fato recente agora com o doutorado, eu não tive tanto assim com a dissertação, porque eu acho que eu tive uma ajuda muito boa da assessoria internacional para ter acesso, mas aqui no doutorado, né, eu pesquiso professores de programas internacionalizados, e eu recebi um e-mail de um professor que eu convidei para pesquisa que me falou, olha, é impossível participar porque agora é a pandemia, eu estou com a minha esposa, com o filho em casa, eu tenho que ajudar em casa, então não posso participar da sua pesquisa, né? E como é que a gente lida com isso, ou se reinventa, né? Ou muda o objetivo, o que a gente vai fazer, né? Definição de novas estratégias para pesquisa, né? Agora com o cenário de pandemia, né? Eu faria um acompanhamento bem junto ali com os professores. Eu estou tendo que fazer diários em WhatsApp, né? Não que isso seja ruim, né? Tem seu valor, mas é diferente do que eu estava propondo inicialmente, né? E quantas pesquisas aí estão sendo afetadas pela pandemia? A gente tem prazo, a gente não pode parar. Essa questão mesmo, né? Já tem dados o suficiente? Como sair do campo e passar para escrita e análise, né? Já tá bom? Como que a gente faz uma análise? Né? Então, são todas questões que vão trazendo, né, inquietações ao longo do trabalho. Então, assim, mas se está fervilhando na cabeça, tá bom. O problema é se não incomodar, né? E eu vejo muita gente falando, e eu acho muito legal isso, né? Quando a gente aborda de alguma forma que não é um caminho linear, né? A pesquisa nunca é um caminho linear, né? E, além disso, né, outras preocupações, né, que não cabem no Lattes, né, eventos, publicação de artigos, livros, análise de eventos, né, como o que é ter um bom currículo Lattes, né, se é que a gente pode colocar nesses termos, né, que eventos participar, qual que é o valor de uma publicação em análise, qual que é o valor de publicação em artigos. Então, a gente vai aprendendo, se apropriando, né, ao longo do caminho. Aí, né? Então, essa é uma foto que eu gosto muito, porque me lembra um momento que a UFMG ficou lotada, e agora a gente já tem um ano, né, que a gente não tem aula, então é realmente uma apresentação bem nostálgica, essa minha. E aí, né, caminhando mais,
né? Eu penso no que os estudantes estrangeiros deixaram em mim, né? Essa foto aí foi de um acompanhamento também que a gente fez, levando os estudantes lá em Tiradentes, né? Estava tendo o Festival de Gastronomia de Tiradentes, a gente levou ele no Museu Padre Toledo, numa cachaçaria que tem ali em Bichinho. Então, o que é isso, né? O que é trabalhar como tutora, né? E ser uma referência, porque os tutores são isso, né? A assessoria internacional destina 2 tutores voluntários por estudante estrangeiro. Então, se o estudante precisa emitir um documento, tem alguma dúvida em relação à universidade, nós somos a referência, né? E em relação às aulas, precisa preparar um material para apresentar para a aula de português para estrangeiros, né? O que você me sugere? Então, nós somos referência. E foi muito legal acompanhá-los, né, nessas oportunidades que eu tive, justamente também por conhecer mais a história do país. Eu acho que isso para a maioria dos tutores, né? Muita gente aprende junto com os estudantes. E eu vi também muitas amizades ali sendo formadas, né? Trocas acontecendo, né? Teve uma estudante que relatou para mim assim: o meu tutor cultural, um dia a gente conversa o dia todo em português para eu aprender, e no outro dia a gente conversa o dia todo em espanhol, porque ele aprende, né? Então, de certa forma, né? Com certeza uma forma da assessoria internacional promover a internacionalização em casa, né? Para que esses estudantes também ajudem aí a inserir os estudantes brasileiros numa esfera internacional, né? Tem gente que estabelece contato mesmo de amizade, depois vai fazer intercâmbio, fica na casa do estrangeiro, né? E eu tenho pessoas que eu acompanhei e que eu ainda tenho contato até hoje. Inclusive, tem um rapaz que é cabo-verdiano, né, da África, que ele estava no finalzinho da graduação dele quando eu entrevistei. Depois ele passou no mestrado lá na Bahia, e ele me mandou mensagem: Paula, eu passei no mestrado e tal. E agora eu estou propondo para ele fazer uma nova entrevista, né, para retomar esse percurso e discutir mais letramento acadêmico, né? E aí, já andando mais um pouco, né, caminhando para o final, quais são os novos voos, né, que estou mexendo aí, já que a pesquisa está imbricada na vida, né? O curso de licenciatura em pedagogia é pedagogia bilíngue, curso que eu faço, português Libras, pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos. E lá eu estou discutindo, né, a exclusão, reprodução e emancipação, clamor de uma comunidade discursivizada na literatura surda. Eu trabalho com literatura surda dentro da esfera da comunidade surda, né? Já realizei uma especialização também em Libras, também discutindo a literatura surda. No doutorado, né, por enquanto, meu título provisório é Letramentos Acadêmicos e as Dinâmicas de Produção e Circulação do Conhecimento Científico em Programas de Pós-Graduação Internacionalizados, os nota 7, né, que são 17 aqui na UFMG, fazendo pesquisas, né, na área dos letramentos acadêmicos, letramento literário e literatura surda, né, e apresentando trabalho, fazendo mini curso, né, aulas em colaboração, né, recentemente a Caroline, né, que também foi orientada pela professora Socorro, me chamou para dar uma aula em parceria com ela no Instituto Federal do Rio, e eu estou acompanhando ela lá numa aula sobre letramentos acadêmicos. E é isso, né? A gente tem sempre que tentar seguir e se aprimorar na pesquisa e se aprofundar sempre que é possível, né? E justamente quando o professor Paulo me chamou para fazer essa apresentação, né, eu fiquei lembrando dessa música, né, a Oração do Tempo, do Caetano Veloso. É muito... Eu que vi tantos seminários, né, no campus Dom Bosco, lá na sala de peteca, né, é muito estranho até apresentar para vocês dessa forma. Eu acho que está todo mundo achando estranho, ninguém mais aguenta, né, aulas pelo ensino remoto, né, mas infelizmente é o que a gente tem. E eu fico muito honrada de estar abrindo esses seminários, né, desse ano de 2021, porque eles são muito necessários. E
pensar um pouquinho sobre esse período, né, gente? A gente tem ficado muito ansioso, é muito difícil ficar em casa, é muito difícil aceitar, né, a política atual, o número de mortes que só aumenta, né, e principalmente o ensino remoto, né, do jeito que está. Eu tenho pensado muito sobre a identidade dos estudantes, né, tanto os de graduação quanto os de pós-graduação, né, vocês que entraram esse ano, quem entrou ano passado também, né, não teve esse prazer de pisar no Dom Bosco, né, de ver um professor, de ir na cantina, né, esses momentos, eles vão nos formando também, enquanto pessoas, né, não é só o ato de ir, estudar, abrir caderno e depois ir embora para casa, né, tem os espaços, né, os diferentes espaços. E aí tem esse trechinho, né? E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, né? Eu tenho um amor muito grande, uma gratidão muito grande pela UFSJ. Tempo, não serei nem terá sido, né? Ainda assim, acredito ser possível reunirmos-nos, né, num outro nível de vínculo, né? Quem sabe esse outro nível, né? Nesse momento é a forma remota, né? Mas em breve, quem sabe, a gente já não pode estar lá na sala da Peteca, né? Ou nos outros espaços da UFSJ, na sala que o Paulo dava aula para a gente, que também eram as reuniões do Pegasus, né? E na biblioteca, tantos outros espaços, né? O RU do Dom Bosco. E aqui, né, ainda pensando, né, a identidade acadêmica, né, olha quantos espaços a gente habita, quantas coisas a gente faz, né, durante o nosso curso, né, quantas marcas um curso de pós-graduação deixa na gente, né, essa primeira foto aí da coluna de cima, né, já é minha defesa, né, com a professora Socorro, eu tive Raquel Fiade, eu tive a Jaqueline do programa, eu tive o professor Gilcinei, que é hoje meu orientador, né, eu tive várias pessoas especiais na minha banca. Essa segunda foto, né, com um colega, que é o Jonathan, né, que era meu colega da minha turma, a gente participando de um colóquio do Paulo Freire, aqui na UFMG, mas ainda alunos do mestrado, né, aí no PP Edu. A próxima aí eu já era aluna do doutorado com a Grazi, né, com a Graziele, que é colega de vocês, também apresentando a iniciação científica dela que eu orientei. Embaixo um mini curso sobre escrita acadêmica, que eu fiz na UENG, né, em seguida eu entregando um certificado para uma criança no Inverno Cultural, que saudade do Inverno Cultural, né, e a última aí é uma foto no CIMELP, né, Estudos de Língua Portuguesa, que foi em Porto de Galinhas, né, eu também era aluna do mestrado, e esse curto espaço de tempo, né, 2 anos, mas me propiciou tantas coisas, né, a pesquisa, a universidade, a pós-graduação, eu considero que me deu muita coisa, né, eu consegui muita coisa, muitas experiências com base nessa inserção, né, e aqui tem algumas referências, né, e só para finalizar, deixar minha gratidão, né, pela presença de vocês, pelo convite do professor Paulo, da professora Socorro, né, é muito importante para mim estar aqui falando com vocês, né, eu vejo como uma finalização de ciclo, né, porque os seminários realmente sempre foram muito importantes para mim, lá na sala do Peteca, e me causou uma nostalgia muito grande. E aí eu deixo, né, essa outra foto, é um textinho escrito lá no RU do Dom Bosco, né? Seu conhecimento acadêmico chega na perifa, né? Era a primeira coisa que eu via quando eu chegava no campus, porque eu pegava um atalhozinho para entrar e a minha casa era ali atrás do campus, então eu não entrava por aquela entrada principal, eu entrava ali pelo RU. E todos os dias eu via isso, e eu lia isso, e eu subia um morrinho que tem ali, pensando nisso, e vamos tentar, né, gente, firmar esse compromisso, né, de
pesquisar e também de possibilitar que o nosso conhecimento, que as nossas produções cheguem a diferentes espaços sociais, né? Que a gente não fique só na academia, que a gente não fique só no academicismo. É muito importante publicar artigos, sim, mas o nosso conhecimento tem que chegar em outros lugares, ele tem que agregar para outras pessoas também, né? E outras pessoas muitas vezes excluídas da universidade, né? Onde a gente teve a oportunidade de entrar. Então é isso, eu quero agradecer muito, 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 e estou à disposição. Dúvidas, comentários, que vocês tiverem. Ô, Paulo, nossa senhora, eu que agradeço aqui, eu acho que eu vou agradecer em nome de todo mundo, porque eu fiquei bastante mexida aqui, bastante representada, assim, com a sua fala. Primeiro porque essa sua última frase me lembrou quando eu ainda nem pensava em estar na UFSJ, eu fui visitar minha irmã, que estuda aí, e eu vi essa frase. E eu lembro de conversar com a minha irmã sobre essa frase, eu ainda estava lá na UFMG, e o seu trabalho, nossa, me lembrou tanta coisa, eu fiz tanta anotação aqui, porque eu tive o grande privilégio de fazer uma mobilidade acadêmica, eu fui para a Argentina, em Mendoza, e lá eu tive o privilégio, assim, de conhecer muitas pessoas em eventos acadêmicos, né, e uma dessas pessoas depois veio para o Brasil fazer, né, na UFMG, veio fazer o intercâmbio, um aluno, um amigo meu, que é da pedagogia, e a gente teve a possibilidade de morar junto, a gente teve a possibilidade também, eu fui madrinha, acho que por 2 anos eu fui madrinha de vários alunos também lá, né, que estavam nesse processo, uma aluna que morou comigo, da Catalunha, então, assim, eu tinha muito convívio. E eu tenho quase certeza, eu falo isso, que eu tenho quase certeza que eu não teria condição de pagar um curso de espanhol ou algo assim em um outro momento. O próprio Senex lá também, né, assim, eu não tinha condição de pagar. E ter esse momento diário, onde ela era do mesmo curso que eu, do teatro, então a gente tinha que conversar o tempo inteiro, a gente tinha que fazer cena o tempo inteiro, e ela falando da forma dela, eu falando da minha forma, e a gente tentando se ajudar. E sua fala me lembrou muito, assim, essas histórias que eu tive. Teve também muitos alunos, né, no nosso curso de teatro que veio para o Brasil, né, que veio para a UFMG para fazer o curso aqui, e eles realmente falavam muito o que você falou, sobre serem muito cobrados, né, porque, afinal de contas, eles estão aqui por conta de um programa também, né, do país deles, né, da cidade deles, então eles têm todo um comprometimento, assim, né, toda a ideia de que também estão saindo do lugar deles, vindo para um outro lugar, buscando uma outra coisa, né, e chega aqui, não tem esse... É isso que você falou, né, você colocou várias perguntas aqui que me chamaram muita atenção, e que eu também quis tentar fazer algum link, sabe, com o que a gente tem construído agora, né? Eu entrei agora na turma de 2021. E, muito embora, né, eu não seja uma pessoa estrangeira, quem fala isso muito é a Mônica, assim, a professora Mônica, que quando a gente chega num outro lugar, seja uma outra cidade, parece que a gente já é estrangeiro, né? E eu sou de Barbacena. Então, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu falei assim, meu Deus do céu, esse lugar não, sei lá, não parece que é meu, tá difícil. E agora, embora eu não esteja em São João del Rei, mas eu estou num lugar que pertence a São João del Rei, né? Então, mesmo assim, me vem essa questão de que, nossa, eu tô uma estrangeira aqui, né? Tô chegando num local também, né? E aí você coloca aqui, assim, várias perguntas, né? Mas como que você coloca assim, como eu escrevia e como eu devo escrever, que são escritas diferentes, né? Trajetórias diferentes, e como que esse letramento acadêmico vai se construir. E eu fiquei muito pensativa, porque eu acho que é uma coisa que eu falo bastante com os meninos da minha turma, que eu tive a oportunidade, né, já que a gente já está bastante entrosado, assim, e é que
às vezes, por mais que a gente seja né, do próprio país, né, a gente tem essa dificuldade de se inserir com esse letramento acadêmico, né? Às vezes eu fico até muito repetitiva, mas eu venho da educação de jovens e adultos, eu fiz meu ensino médio lá. Então, quando eu entro na universidade, é um baque, né? É um baque, assim, no sentido acadêmico mesmo, né? Que escrita é essa que eu não sabia anteriormente, né? Que não me ensinaram, não sei, né? Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que ser letrada, né? E todos esses apontamentos, né? Todas essas perguntas que você fez, assim, me tocaram muito fundo, assim, dessas discussões que eu tenho trago também, sabe? Na minha pesquisa, né? Que eu vou falar também de educação de jovens e adultos. Então, eu só queria dizer que me tocou bastante, assim, a sua apresentação, em vários locais, né? Tanto é que eu trago várias coisas aqui. E eu queria também deixar aberto para o pessoal aqui, né? Para ver se o pessoal quer fazer. Tem muita gente que falou muita coisa aqui. Juliana, deixa eu só fazer um comentário. Você me lembrou um relato de uma estudante de São Tomé e Príncipe, na África, que falou assim para mim: também ninguém é daqui, né? Todo mundo saiu de sua casa, todo mundo que está aqui saiu de sua casa. Eu memorizei isso, porque eu achei isso fantástico, né? E mostra a forma também como eles se veem exatamente desse jeito que você comentou, né? Todo mundo é estrangeiro, todo mundo é desconhecido, todo mundo está aprendendo, né? Então não deveria ser aquela coisa, nossa, um estrangeiro, meu Deus, como é que eu vou me comportar com ele, né? E eles reclamam muito disso também, só um adendo. Sim, nossa, eu me lembro muito no teatro que a gente tem muito essa questão muito pessoal, né? Assim, muito papum de fazer cena e tudo mais. E eles sempre ficavam também nessa questão de. Na verdade, nem eram eles, eram os outros alunos, né? Os alunos de BH, ou então daqui, né? De cidades de perto, que ficavam tipo assim, como se não pudesse tocar na pessoa, né? Tipo. Que pessoa é essa, né? Tipo assim, de outro mundo, quem que é essa pessoa que está chegando? E ao mesmo tempo, eu via como que era difícil para eles conseguirem, talvez, criar um afeto, né? Porque já que veio de um outro lugar, como é que se cria um afeto num outro país, com outras pessoas, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né? Qual que é a liberdade que eu tenho, né? Tem várias questões, assim. Eu realmente, assim, fui muito privilegiada de ter, assim, né, estado lá como madrinha dos meninos. Eu sempre vou falar isso sobre a questão do espanhol. Se não fosse eles, eu não teria esse momento na minha vida, sabe? Poder também entrar, por conta deles, poder entrar também no mestrado, né, com a questão da proficiência e tudo mais. Então, eu faço das suas palavras as minhas, assim, né? Eu vejo que você tem muita felicidade, assim, muito apreço pela questão da universidade, né? Do que ela foi, né, na sua trajetória, e na minha também ela foi e é até hoje, assim, incrível, assim, incrível. Eu não tenho nem palavras pelas oportunidades que eu tive, assim. Um divisor de águas. Totalmente, totalmente, totalmente. E o pessoal foi falando aqui com você enquanto você estava falando, assim, mais no finalzinho. E aí, eu não sei se você está conseguindo acompanhar aí. Eu tô vendo. Aí a Flá falou aqui, né? É verdade, Paula. Remotamente o coração fica inquieto, esperando o momento de poder sentir a leveza da liberdade, principalmente pisar no Dom Bosco. Muita gente tem isso, principalmente na minha turma também, porque a gente não foi para São João ainda, né? A gente está em casa, né? Começou o mestrado agora. Então, a gente tem muito essa questão de que a gente quer realmente estar lá e poder pisar, né? E não... talvez a gente vai ter isso ainda, né? No futuro, vamos esperar que tudo dê certo, que a gente consiga, pelo menos no finalzinho do nosso momento aí do mestrado, conseguir pisar lá e tá tudo certo. Aí todo mundo aqui, ó, falando parabéns pela sua trajetória,
Nossa, ouvir tudo isso aumenta a saudade de estar na UFSJ, dá um aperto no coração. Deixa eu ver aqui. Muito bom, Paula, parabéns pela sua apresentação e trajetória. O Márcio colocou aqui, bens a Deus, sua articulação e capacidade de mobilização, Paula. Excelente fala, parabéns. Socorro, parabéns também, te parabenizando. Acho que tem algumas pessoas falando de mim aqui. A Josi falou que o trabalho dela é sobre isso. Josi, depois vamos conversar. Vamos conversar sobre trabalhos com afinidades aí. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que a Josi levantou a mão aqui, né, Josi? Você quer falar? Eu quero também. Quero, é só uma pergunta. Não sei se vocês estão me vendo aqui, eu estou dando jantar para minha menina e assistindo. Mas, enfim, o meu trabalho, Juliana, foi uma questão que você falou aí, que é a questão dos estrangeirismos, né? Que é sentir-se estrangeiro aqui no FCJ, mais especificamente com os alunos que trabalham com arte urbana. Aí eu queria te perguntar, Paulo, nessa sua trajetória, como que foi essa percepção de, além de estrangeiros, que além de pessoas que não são daqui do Brasil, como que era essa questão de sentirem-se estrangeiros? Apesar da gente sabe como que é o trabalho da Assim, acompanhei o trabalho deles por muito tempo, né? Eu trabalho aqui no FCJ. Apesar dessa receptividade, desse conhecer o Brasil, mas esse se sentir estrangeiro, e como que isso impactou nessa estadia deles aqui, ou se você percebeu isso durante o seu trabalho. Obrigada, gente. Vou fechar aqui. Muito, Josiane, muito. Olha só, primeiro, algumas coisas que eu posso citar, né? O pessoal que já está aqui, o pessoal que faz mobilidade de grau, né, o curso todo aqui no Brasil, eles ficam atentos às listas, né? Todo ano sai a lista dos estrangeiros que vão vir, e eles já ficam atentos nos nomes, as pessoas do mesmo país, para já criarem ali as suas turminhas e ajudarem no que for preciso. Sim, a assessoria internacional ajuda bastante, buscando, né, em aeroporto, rodoviária, levando, né, para o lugar que eles vão ficar e tudo, mas os companheiros de mesma nacionalidade, né, eles auxiliam no sentido de eles são esclarecidos sobre palavras, né, que não são indicadas de serem usadas aqui, por exemplo, rapariga, né, que é uma palavra completamente comum, né, em países lusófonos, aqui teria uma outra conotação. Bicha, que eu fui descobrir que para eles é fila, né, e aqui, né, eles são orientados a não falar, uma diferença entre pia e vaso, que eu não lembro muito bem, então, eles têm orientações quanto a isso. Você não pode falar rapariga aqui, viu? Não chama ninguém de rapariga, não, que isso é feio, que isso é ruim. Outras coisas, os africanos, né? Os africanos que já estão aqui no Brasil há mais tempo, eles até, eu diria que eles demoram um pouquinho para identificar situações de racismo, né? Para identificar que aquilo está acontecendo com eles, mas eles identificam e eles passam isso para os colegas também. Olha, pode acontecer abordagem policial, tem uns assim que evitam, né? Tem um relato que é muito forte, não é da minha pesquisa, não, é de uma pesquisa da Socorro, que ela fez agora mais recente, que o rapaz falou assim, se eu estou andando e indo para a universidade, até uma mulher na minha frente, ela já começa a olhar muito para trás, achando que eu vou assaltar, eu prefiro mudar de rua, eu mudo de lado da calçada, então, eles são alertados sobre isso. Nas viagens culturais também eu percebo que, apesar deles falarem tanto da importância dos brasileiros, eles ficam mais entre eles ali, entre os estrangeiros, eles fazem mais a turminha deles. Só que como tem poucos, né, eles não têm muito pertencimento, você não tem muitas... a universidade poderia fazer alguma coisa temática da África, né, mostrando a cultura africana, as roupas, né, mas não tem. Então, eles se encontram, fazem festas, né, mais típicas da cultura deles aqui em Belo Horizonte, onde tem mais africanos, né? Então, relações de pertencimento não tem muito, não. Mas
Mas tem alguns elementos nesse sentido, tá? Não sei se eu te respondi bem. Só para devolver, é que você falou, eu me lembrei de 4 alunos que teve, eu não vou lembrar o ano, mas eram alunos do CAP, era 3 meninos e uma menina. Eles só andavam juntos, mesmo quando estavam aqui na UFSJ, né? Esse foi o grupo assim mais interessante que eu percebi, né? Eles só falavam entre eles, era muito interessante. E até mesmo na moradia estudantil, né, que tinha os apartamentos lá para eles, já foi uma questão de discussão, da gente ver se colocava em apartamentos com alunos daqui, ou se deixava só para eles, né? Às vezes eles iam fazer festas temáticas, ou alguma comida temática, aí era diferente, né? E a gente sempre respeitava isso. Acho muito interessante. E a exemplo do que a Juliana falou, esse sentir-se estrangeira é de todos nós mesmos, né? Sim. Eu que sou aqui do sul de Minas, a maioria das pessoas com quem eu convivo não são aqui de São João del Rei, né? Então, é muito interessante esse tema. Parabéns pela sua pesquisa. Obrigada, viu, Paulo? Eu tô me lembrando de um relato aqui de um estudante do Timor-Leste. Falava assim, eu me escondi no carnaval. Ele veio fazer o curso todo aqui também. Eu escondi no carnaval, eu não saí no carnaval, porque é uma cultura totalmente diferente. Né? Segundo ele, lá no Timor-Leste, se um homem der um beijo na boca de uma mulher na rua, né, a família dela pode ir lá e matar o cara, né? Pela honra, né? E aí eles chegam aqui, né? E veem a nossa cultura, o nosso modo, né? Totalmente diferente. Então tem esses estranhamentos também. Acho que o Paulo também, né, Paulo, quer falar? Eu quero. E, Paulo, parabéns aí pela sua apresentação. Mais uma vez, né? Eu tive o prazer de te ver falando conosco. Você esteve lá na Tópicos Especiais de Pesquisa e Educação, né? Foi bem bacana. E também você de ver os olhos da Juliana encher quando você mostrou as imagens, né? Deu para ver que aquilo mexeu com ela mesma, né? Olha, eu vou te fazer uma pergunta dupla, que eu quero saber um pouco sobre você e sobre os estudantes também, né? Eu estudei aí uns antropólogos, fizeram um estudo lá nos Estados Unidos, e aí eles foram analisar as transições de estudantes da educação nível médio, ensino secundário, né, high school, entre as diferentes subculturas, né, por onde eles circulam, né, subcultura no sentido de serem culturas, parte de uma cultura maior, né, uma matriz cultural mais ampla, não no sentido de serem inferiores, é um termo usual dos antropólogos, subcultura, né. E aí eles vão identificar ali estudantes de diferentes etnias, diferentes grupos, diferentes procedências, diferentes níveis econômicos. Eles observam lá que alguns estudantes transitam com muita facilidade, com muita suavidade entre uma subcultura e outra. E aí a escola entra no meio dessas transições, né? Porque os mundos muitas vezes são congruentes, né? E outros já experimentam transições ou travessias mais difíceis, outros conseguem gerenciar essas travessias e outros não conseguem fazer as transições. Eles circulam, mas não transitam efetivamente, né? E eu fiquei pensando aí, qual é o significado dessas transições, dessas travessias, exatamente, né? Porque eles vão pegar lá um conceito de cultura como normas, valores, expectativas e ações convencionais, e cada subcultura tem a sua, né? Você está na mesa de jantar com seus pais em casa, com sua família, né? Ou as pessoas próximas, então ali tem normas, tem valores, tem expectativas, tem as ações convencionais, e você sai dali e vai para uma aula, por exemplo, na faculdade, né? Na universidade. E as normas são outras. Então, assim, o sucesso dessas travessias, né, dessas transições, para meu entender, é essa capacidade de adaptação cultural, é você conseguir entender
essas normas, valores, quais são, né, as expectativas e as ações convencionais, internalizar e agir com elas, com essas ferramentas culturais, né? Mas foi essa interpretação que eu fiz. E a linguagem, ela é, né, eu fiquei pensando aonde que ela se situava, eu acho que dentro das ações convencionais, do que as pessoas falam, do que elas leem, o que elas escrevem, como elas escrevem, etc., né? Eu acho que a linguagem se encaixaria aí. Ela é, de fato, um fator que dificulta, porque aí no estudo, na pesquisa, eu vi lá a dificuldade dos alunos de transitarem para a linguagem das ciências, né? Eles até evitam, alguns evitam essa linguagem, não querem se apropriar dela, porque não é uma linguagem que eles falam, eles não estão acostumados, não se sentem confortáveis, eles não estão transitando, não conseguem se apropriar, né, da linguagem da ciência. E aí, assim, eu assisti, né, o seu percurso no PPDU e eu vi que você começou como orientadora, com uma proposta, tinha um projeto, e aí você praticamente no meio, você muda de orientadora e muda de projeto. Então, assim, você faz uma transição meio que brusca no meio do mestrado, né? E depois dessa transição, e eu presenciei um momento de dificuldade sua, né? Nessa transição natural, que quando você sai de um lugar para o outro, essa coisa sai de uma cidade, vai para outra cidade, né? Você se sente um estrangeiro. Então, assim, imagina no meio do mestrado, você ter que mudar o tema da dissertação, mudar de orientador, né? E ter pouco tempo para conduzir isso tudo. Então, você faz essa transição com uma certa dificuldade, você gerencia a tua travessia, né? E a partir daí você tem uma ascensão que é meteórica. Você entra dentro de um foguete e vai para a Lua, porque você, assim, muito rápido você faz a pesquisa, se apropria das ferramentas, produz os dados, defende a dissertação e começa a publicar muito, né? Você está publicando, você tem muitas publicações aí já, os artigos já estão publicados e outras que estão aí para serem publicadas, né? Então, assim, qual é o pulo da gata, né? Qual é o pulo da gata? Como é que a gata conseguiu fazer essa transição e depois ter essa ascensão meteórica? E aí eu falei que a pergunta era dupla, porque eu estou pensando aqui nos estudantes estrangeiros agora, né? De fato, o sucesso deles, né, num país estrangeiro, numa universidade de outro país, tem de fato a ver com a linguagem, assim, a apropriação da linguagem. Isso de fato é um componente importante que faz com que eles tenham sucesso, né? Eu acho que essa pergunta vale para você também, porque eu acho que você se apropria de algumas linguagens, né? Uma cultura ou subculturas próprias do teu campo que você está inserida agora, também acho que tem aí todo um peso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Paulo sempre me fazendo perguntas, me colocando uma berlinda, que, nossa senhora, lá na disciplina a mesma coisa. Paulo estava na minha seleção lá, da entrevista de seleção do mestrado. Então, vou começar pelo final, né? O que acontece? A hipótese lá do trabalho da Socorro, né, o de 2010, era se per si, né, por si só, o fato de serem falantes de português, né, de países africanos, isso traria sucesso para os estudantes estrangeiros. Eles chegaram à conclusão de que não, porque chega na universidade acontece uma série de coisas, né? Primeiro, o português não é um idioma só, né? Gente, até no início eu falava muito, lá na África, né, lá em Cabo Verde, eles falam português de Portugal. Não, gente, não é o português de Portugal, é o português cabo-verdiano, porque já incorporou ali, né? E outra, né, porque o idioma deles mesmo é o crioulo, né? E mais um monte de idiomas que são considerados dialetos porque não são reconhecidos. Então, até tem um participante da minha pesquisa que fala, não, se você conversar em português na sua família, né, vão falar que você é metido, que você... Seria a mesma coisa que no Brasil, da gente chegar numa casa, né, uma família de classe baixa e começar a falar inglês, né? Para quê, né, conversar em outro idioma? Então, o português lá
cabo-verdiano só é usado em situações, assim, mais institucionais, né? Não é usado no dia a dia. Então, já tem esse fator. Eles não são, assim, o uso não é tão grande, né? Eu não acho que seja o único fator, né? Até porque eu tive intercambistas que falaram para mim, uma intercambista do México, salvo engano, que falou, olha, eu estou falando em espanhol, e ela fez a entrevista comigo em espanhol. Eu estou falando em espanhol, você está entendendo o que eu estou falando? Eu entendo o que vocês falam quando vocês falam em português, eu não vou aprender o português, eu não preciso aprender o português. Então, eu acho que, por um lado, influencia sim, mas não é só. Eu fico no meio do caminho nessa relação. Eu acho que precisa da língua, sim, principalmente para os estudantes em mobilidade de grau, porque tem professor que pega o trabalho e vai marcar todo o erro de português e vai tirar nota de aluno estrangeiro por causa disso, mas o campo acadêmico, ele tem o jogo de você se apropriar, de você entender ali como você lida, como é que você conversa, como é que você escreve, e não necessariamente está ligado a saber ou não o português. Então, eu fico mais ou menos no meio do caminho. Não sei se te satisfez. Agora, o pulo da gata é uma obsessão. Eu fiquei obcecada. Eu não consigo achar outra palavra, porque eu tive muita dificuldade. Tudo que eu escrevia durante a graduação em Ciências Contábeis, né? Eu não tinha feedbacks, ninguém falava, olha, você tem que escrever desta ou desta maneira, então eu não tive essa inserção. Eu sempre fui considerada uma pessoa que, ela escreve bem, e ponto, né? Não teve uma crítica, não teve, olha, para entrar nesse campo aqui, você precisa escrever desta forma, né? Eu não tive TCC na minha graduação, então eu chego no mestrado, eu tenho todas essas demandas, né? Eu tenho professores que viram para mim e falam, você tem que ler criticamente um texto, né? A área de educação é completamente diferente de você pegar e interpretar um balanço patrimonial de uma empresa. Então, eu tive uma dificuldade imensa, e essa dificuldade foi suprida, né, aos poucos, com muito trabalho, com muita leitura, eu vi muitas defesas de mestrado aí no PP Edu, e muitas reuniões com a Socorro, muitas negociações, e vai texto, volta texto, não é desse jeito, não é esse termo que você usa, é esse outro aqui, e realmente a gente tem que buscar uma aproximação grande com os autores, né? Principalmente os autores basilares, e aí para a gente tem mais essa dificuldade, porque a maioria deles está em inglês, né? E o nosso nível aqui em inglês no Brasil, na academia, não é grande, né? Então a gente também tem que aprender o inglês, e aprender o inglês para ler esses trabalhos. Então, assim, o pulo da gata não é um pulo, não, a gata ainda está engatinhando um pouquinho para. Eu estou indo, eu estou trabalhando, mas é realmente tentar, porque o Bourdieu vai falar, né, que é um jogo, o campo acadêmico, assim como os outros campos sociais, é um jogo, e quanto mais você entender sobre esse jogo, melhor você vai jogá-lo, né, quais as estratégias que podem ser desenvolvidas, e tentar o autoconhecimento. Olha, eu tenho dificuldade nisso aqui, então é isso aqui que eu tenho que desenvolver, e é aqui que eu vou para chegar lá onde eu quero. Então, é mais ou menos assim. Gente, eu até pensei em falar mais, mas eu queria dar oportunidade para outras pessoas. E também porque eu acho que o nosso teto já foi, né, Paulo? Já passou, acho que meia hora aí, não sei. Não, mas tá o Alguém. pessoal perguntar ainda, quem quiser falar alguma coisa, né? Trocar alguma experiência, tá aberto. Pessoal, pode colocar aí. Alguém? Se ninguém for, eu Mas, vou. Juliana, pode falar, a audiência está segurando, vai falando. Se ninguém for, eu vou. A Amalie levantou a mãozinha. A Amalie ou a Flamenca? Flamenca. Vai lá, Flá. Vai lá, Flá.
Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Paula. Gostaria de agradecer. Fiquei também muito comovida assim, com a Ju, com a pesquisa, né? Porque eu fiz, não vou considerar um intercâmbio, na verdade eu era atleta e ganhei uma bolsa de estudos na universidade lá nos Estados Unidos e tive a oportunidade de morar, né? E, assim, dizer que eu fiquei muito encantada com esse trabalho, né? Porque a tutoria lá é totalmente diferente, né? Do nosso sistema de tutoria aqui, né? Pelos os resultados aí da sua pesquisa, como foi colocado, né? Eu não tive essa tutoria assim né, plena em aulas, né? Senti muita dificuldade. Quando você falou da questão de muito difícil, eu coloquei assim, só muito difícil, eu não sei falar outra coisa. Porque se eu fosse pesquisada por você, eu acho que só ia sair isso, né? Da questão da dificuldade, principalmente questão de linguagem, né? Fui também sem conhecer a língua, assim, com inglês, só sabia falar yes, no, né? E a gente sempre chega assim, né? Mas fiquei tocada porque também colocando os outros pontos que você disse, né, a questão de que você sempre escreveu bem mesmo no seu curso na universidade, mas nunca ninguém te corrigiu de uma certa forma, né? E eu me enxerguei muito porque acaba que na universidade eu venho da área da educação, sou pedagoga de formação mas eu acho que essa fala me levou assim para um campo e pensar que eu acho que quem sabe que está pronto, sabe? É, qual é a verdadeira escrita, sabe? Eu acho que é uma questão que a gente fica o tempo inteiro pensando como que. E eu acho que isso vai fluindo. Eu acho que os nossos professores também das disciplinas, né? Eu acho que isso é uma construção eterna, sabe? Eu acho que a escrita, ela você vai aprimorando dela como se fosse uma coisa que tipo, tivesse uma raiz e fosse crescente. Eu acho que não tem uma receita de bolo, sabe? Falar, olha, igual você fez a pergunta, né? Como eu devo escrever, como eu escrevo. Eu fiquei pensando, gente, será que existe uma resposta, né? Porque a gente entra na pesquisa já pensando assim, eu vim para pesquisar uma coisa, até falei isso com a Ju, a gente tem conversado muito, vem para pesquisar uma coisa e eu saio com 1000 questões. Então, tipo assim, né, o resultado daquela pesquisa, né, e você está continuando a sua aí, você sai com N questões. Então, assim, acho que isso é fazer ciência, você está sempre em busca por uma resposta que você não tem, que sempre vai mudar, porque você pesquisa e é uma ação, né, a gente pesquisa, uma pesquisa viva, então vai estar sempre em mudança. E, assim, muito grata, né? Me remeteu lá, em 2011, quando eu morei fora, e tive muita dificuldade, falado muito difícil, novamente, e agradecer, porque... E achei muito interessante, né? Fiquei orgulhosa, porque na questão da tutoria, como eu disse e repito, né? A gente não tem essa tutoria com esse retorno que lá tem, essa preocupação. Eu tive o House Family, eu fui super bem recebida, foi um programa muito bacana, eu fiquei por 1 ano nos Estados Unidos, só que é diferente da tutoria daqui, tipo, você tem que se virar um pouco mais. A única questão positiva é que eu morava com uma americana, tive a construção do vocabulário foi uma coisa muito natural, porque eu tinha que falar um inglês todos os dias, e o que eu não sabia eu questionava, essa troca, que eu acho que acontece com os estrangeiros também aqui nas universidades, né? E essas aulas, eu tinha aulas de multicultura que me ajudaram muito lá, né? Que tinha outros coreanos, igual você falou, a Ju falou das amizades, né? A gente acaba tendo mesmo essa multicultura, essa troca, né? Que é muito bacana, é um conhecimento que é muito agregador, ele só agrega, né? E é isso, agradecer muito, muito interessante a sua pesquisa e que você obtenha mais sucesso aí do que você já é. Obrigada. Mais alguém, pessoal? O Paulo levantou a mão de novo, Paulo? Ou ele só tá... Ah, não, tá. Ai, Paulo, peraí, eu vou pegar um gancho aqui com a Eva, porque a gente tem comentado sobre essas coisas, né?
E eu me lembro que, assim, eu fui para uma mobilidade acadêmica que eles não chamam lá no UFMG de intercâmbio, né? Uma mobilidade para... A gente ficou lá cerca de quase um mês, mais ou menos, porque eram vários eventos lá na universidade. E eu lembro que a gente não tinha esse acompanhamento de outras pessoas de lá, né? E eu lembro que tinha um aluno, né, que era do teatro lá na época, que era colega meu, assim, ele estava fazendo um intercâmbio lá. E aí, ele foi a primeira pessoa que eu fui buscar, porque eu tinha que ficar um mês nesse lugar, nessa cidade, e eu achei muito mais fácil eu procurar um amigo que falava português, né, e que estava comigo no meu curso ainda, porque também tem aquela questão, né, quando é uma pessoa que fala português, mas é de um curso totalmente diferente, como uma engenharia, que também foi pessoas comigo da engenharia, mas não tinha, talvez porque a gente estava num evento acadêmico, não tinha esse trato, assim, né, a mesma forma de fala, porque eu sou das artes, então é totalmente diferente, lugares diferentes de apresentação e tudo mais. E me ocorreu disso também, né, de lembrar sobre isso, assim, quem que eu busquei? Eu busquei uma pessoa que estava no intercâmbio lá, que também era do meu curso, em vez de buscar uma pessoa que estava no evento, né, que era próprio da cidade lá, porque eu tinha realmente medo, assim, tipo, nossa, Deus não vão me aceitar, assim, né, nesse momento, assim, tipo, sou estrangeira, vou chegar aqui, não sei falar nada, o que eles vão falar assim, tchau, né, tipo, vai, sei lá, era meu pensamento, assim, né, tipo, não vou dar nem bola. E o que a Flá falou também, né, o que a Eva falou, assim, sobre esse letramento acadêmico, foi muito importante o Paulo ter perguntado esse pulo da gata, assim, porque eu acho que é o que... Acho que todo mundo, assim, né, e principalmente a gente do primeiro ano que está entrando agora, a maioria a gente teve que trocar, né, o nosso objeto, né, nosso tema, e a gente meio que fica assim, poxa vida, eu ainda não tenho um vínculo afetivo, sei lá, um vínculo com aquela pesquisa nova, né, assim, que coisa que parece que a gente está nesse lugar de estrangeiro mesmo, né, tipo assim, aquele momento de até de primeiro encontro, que você fica assim, né, de tipo, ai meu Deus, o que eu vou falar para essa pesquisa, o que ela vai me dizer, né, o que ela vai responder, a gente tem muitas perguntas para saber um do outro, assim, e foi muito importante o Paulo ter perguntado sobre isso, porque eu acho que a gente está nesse lugar agora, sabe, assim, de entender também nossas pesquisas, mas entender como que a gente vai comportar nesse programa, né, como você mesmo falou aí, né, de correr atrás, de fazer leitura, de publicar, né, de assistir a outras pessoas. Eu até falei com a Eva esses dias que eu estava. A Eva até falou: Nossa, Juliana, calma um pouco que você tá pilhada. Porque eu fiquei assim: Nossa, não, porque eu tenho que fazer isso, porque, nossa, eu tenho que fazer tantas publicações, porque é assim, porque é assado, que não sei o quê. E realmente, assim, eu tenho toda a razão, porque eu estou muito, assim, aflorada com as ideias, mas é muito legal, assim, ver a sua trajetória, porque eu acho que é justamente a nossa passa por algum momento na sua também, né? Principalmente porque você é desse programa, né? Nesse caso, você não é estrangeira para a gente, né? Você passou aqui, então é um vínculo assim que a gente cria com a sua trajetória e que a gente pode pegar ela como inspiração. Muito importante mesmo. Obrigadão, de verdade. Juliana, eu aqui que agradeço, adoro falar sobre esse processo de pesquisa. Eu acho que todas as vezes que eu ouvi alguém falando também, né, durante esse percurso e hoje até eu me sinto muito bem e aprendo muito com isso, porque esse momento é um momento assim de muita incerteza, né? A gente está realmente nessa afobação. Eu lembro numa disciplina, a Socorro falou assim, olha, gente, vocês vão publicar dados quando vocês tiverem dados e análises, né? Vocês precisam ter esse corpus, essa sistematização, né? Mas
eu sei que a ansiedade é muito grande. E não digo que isso é uma coisa boa da pandemia, porque a pandemia não tem nada de bom, né? A gente tem famílias perdendo pessoas aí todos os dias, mas a gente está num momento em que está acontecendo muitos eventos online, né? E isso possibilita que a gente participe, mesmo que seja de forma, né, como ouvinte, a gente consegue participar. Então, tenta assistir, é uma estratégia que é boa, porque na minha época era tudo presencial, né? Agora a gente começa a falar desse jeito, na minha época era tudo presencial, né? Então, nem sempre a gente tinha dinheiro, né, para viajar, né? Aí você tem hotel, você tem inscrição no evento, você tem deslocamento, alimentação, uma série de coisas que essas apresentações remotas que são horríveis, né? Você não está no lugar, você não está... É totalmente diferente, mas você consegue ter esse contato aí e participar de mais coisas. Eu participei de muita coisa ano passado e esse ano estou começando também. Então, uma dica, se é que eu posso chamar assim, seria tentar ver esses eventos, essas apresentações e tentar buscar uma análise, tentar fazer uma análise crítica mesmo, né? O que essa pessoa está trazendo aqui, né? Tenta sistematizar o que foi essa pesquisa dessa pessoa, a forma como ela apresentou, a forma como ela se comportou, a forma como ela compôs os slides dela, sabe? Isso tudo é informação para a gente. Né? E tem muita coisa que você vê, que legal, aquilo ali é legal, vou pegar para mim, quando for o meu eu vou fazer desse jeito, aquilo ali eu já não gostei, então dessa vez eu não faço, né? Teve uma defesa de dissertação, eu não esqueço dela, que eu tinha um caderno que eu ia para as defesas sempre com esse caderno, tenho ele aqui até hoje, e tudo eu anotava nesse caderno. E aí, essa defesa em si, ela foi sem conclusão, né? A versão da banca, a versão da pessoa que estava apresentando, a pessoa não escreveu o tópico, conclusão do trabalho dela. E ela foi para a defesa assim. E aí isso foi falado na banca. E eu lembro que eu anotei assim, não esquecer de escrever a conclusão. Eu estava nos meus primeiros meses de mestrado. Então, quando eu retomo isso, eu vejo umas coisas que parece bobo, que parecem lógica, mas é assim que a gente vai se fazendo, né? A gente vai se letrando mesmo. E todo espaço social que a gente vai, né? Por exemplo, agora as pessoas estão se vacinando contra a Covid, né? Você vai chegar, quando chegar na nossa idade, né? Que infelizmente a gente sabe vai demorar, mas um dia vai chegar, eu espero que sim, né? Você tem que ok, eu vou chegar, vai ser um drive-thru, vai ser um posto de saúde mais perto da minha casa. Quando eu chegar lá, eu vou ter que pegar uma senha, eu vou ter que... Você aprende aquilo ali, como é que é a dinâmica daquele lugar, como é que aquilo ali funciona, né? Aí eu tô fazendo uma analogia com a academia, com o curso de pós-graduação, né? Como é que isso aqui funciona, né? Eu vou ter quantas disciplinas, eu sou obrigada a fazer quantas, quais são as que vão mais me ajudar, né? Qual o método de pesquisa que vai me ajudar a promover aquilo ali? E a gente está tão afobado com os tópicos principais lá, né? Tema, objetivo, objetivo geral, objetivo específico, qual que é a minha metodologia, mas eu vou desenvolver um estilo de escrita também, né? Como é que é a Paula, escritora ali do artigo? O que tem meu? O que tem de outras pessoas, o que eu escrevi daquela forma só porque eu sei que os autores do campo costumam fazer aquilo ali e eu não posso destoar daquilo ali porque eu estou concordando com o campo, eu estou falando num lugar onde já falaram, né? Eu estou falando junto, né? Uma voz em coro, muitas vezes. Então, são questões complexas, né? Para resumir. É isso, gente. Complexo mesmo, assim, eu acho que a sua fala foi incrível, assim, pra gente, sabe? Eu acho que, isso eu tô falando em mim em particular, mas eu tenho certeza que o pessoal também compartilha desse meu pensamento, assim, porque a gente que tá chegando agora é difícil, é tudo muito, assim, afobado, inclusive a gente, né, essa coitada,
acho que o Paulo e os outros professores também, né? A gente, nossa, com uma cobrança danada por tanta questão burocrática e tal. E aí é pandemia, é não sei o quê, então a gente fica meio doido, assim. Mas é isso, Paula. Acho que queria agradecer. Se alguém tiver mais alguma coisa para dizer, este é o momento. Este é o momento. E acho que da minha parte é isso. Aí o pessoal aqui está parabenizando. Apresentação leve, muitas contribuições. Meus parabéns, muito bom. Contagiante, incrível, parabéns. É isso. Então, é isso. Eu acho que eu vou terminar. Posso terminar, Paulo? Pode? Então, Paula, muito obrigada, muito obrigada. Foi uma contribuição maravilhosa hoje no nosso encontro, nosso primeiro encontro do PPEDU desse ano. E, gente, já coloquei aí para vocês aí do lado qual que é os nossos próximos dias, né, de evento. Coloquem na agenda de vocês aí. Você também, Paula, coloca na agenda aí e vem nos prestigiar aí, professor. O próximo vai ser o professor Severino, vai falar sobre metodologia. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Paulo. Obrigada, Juliana. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Obrigado, Juliana. Muito legal, parabéns. Valeu, Paulo, valeu. É isso, né? Dia próximo? Espera aí, vou até olhar aqui, para não falar errado. Dia 12 de maio, às 19 horas. Estaremos lá. Isso aí. Eu tô doida para ver desse professor, porque tá todo mundo falando tão bem. Você foi né? A Mônica também falou. Ele é muito carismático. Vai fazer um bom trabalho. Legal, eu tô bem com vontade de ouvir ele falando sobre metodologia mesmo. Bom, deixa eu interromper a gravação aqui. Tá.